Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Silva, tenho um canal aqui no YouTube e se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha, certo? E sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo? Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as dimensões da inclusão, né? Vamos entender um pouco o que deve ser feito em cada esfera para atender bem aos alunos com necessidades educacionais especiais, certo? Bem, então a educação inclusiva, ela não é feita apenas pelo professor, ela depende de um conjunto de fatores, né? Então, esse conjunto de fatores, eles influenciam a inclusão na nossa sociedade. Então, a inclusão em si, ela pressupõe uma ampla transformação de estruturas e de processos das redes de ensino. E para viabilizar esse processo, é indispensável o envolvimento das diversas dimensões que interferem na comunidade escolar, certo? Então, diante disso, nós vamos ver em sequência um diagrama que Rodrigo Mendes, que é diretor do instituto que leva o seu nome, ele produziu para tentar explicar e mostrar a responsabilidade de cada área, né? Então, para que possamos entender melhor essas dimensões, e caso alguém queira também conhecer melhor a proposta do instituto, eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso, certo, pessoal? Então, vamos dar uma analisada no diagrama. Bom, pessoal, nós temos aqui o diagrama, certo? O diagrama é construído por Rodrigo Mendes e nós temos aqui as dimensões de gestão escolar, de políticas públicas, estratégias pedagógicas, família e parcerias, certo? Então, cada uma delas contribui significativamente para uma educação inclusiva, certo? Então, vamos ao primeiro deles, que é o aspecto de gestão escolar, certo? Então, quando a gente vai aqui para o contexto de gestão escolar, ela tem o significado de incluir o tema em planos de ação e no projeto político-pedagógico da instituição de ensino, né? Então, a escola regular, ela vem obedecendo, ela vem recebendo, na verdade, alunos com deficiência. Então, diante dessa situação, algumas questões, elas emergem, principalmente com relação à gestão escolar, entre a gestão escolar e a educação inclusiva, e também as orientações dos documentos oficiais. Então, nós sabemos que na educação inclusiva, a mesma, ela é um dos novos desafios impostos à gestão escolar, né? Porque em face das novas demandas que a escola enfrenta no contexto de uma sociedade que se democratiza e se transforma a todo momento, então a escola, ela se encontra hoje no centro de atenção da sociedade. Por quê? Porque ela se reconhece que a educação na sociedade globalizada, né, e econômica é centrada no conhecimento e constitui um grande valor estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, assim como uma condição também relevante, importante para a qualidade de vida das pessoas. Então, ela tem um aspecto importante e significativo dentro da educação inclusiva. O segundo aspecto são as políticas públicas, certo? Dentro desse aspecto de inclusão. Então, as políticas públicas, elas criam leis e obtêm decisões judiciais para concretizar o direito à educação. Então, a educação inclusiva, é claro, é um campo que se encontra no mercado por necessidades que devem ser examinadas sobre diversas perspectivas, porque sua proposta inovadora, ela implica um remanejamento e uma reestruturação radicais na dinâmica da escola,
devido a essa complexidade, a abordagem das questões educacionais e da educação inclusiva, ela exige a contribuição de diferentes disciplinas para que procedimentos de diferentes campos de saber eles possam ser utilizados no sentido de esclarecer e orientar educadores diante do imenso desafio de adotar uma prática pedagógica que privilegie a diversidade na escola, certo? Ainda também é um assunto que gera muito debate, né, muitas discussões, muitas dúvidas acerca do que é mais adequado, tanto para a criança especial quanto para as crianças que são ditas normais, né, entre aspas. Né? Então, a pessoa com deficiência, ela é um ser humano que merece atenção, que merece respeito, que deve ser aceita pela a sociedade sem discriminação, mas que na realidade as coisas elas são diferentes, elas funcionam diferente. Então existem muitas barreiras que precisam ser ultrapassadas para que essas pessoas elas sejam inclusas socialmente como cidadãos, com direitos e qualidades de vida. Então, para isso, né, existe também diversas políticas públicas, né, que foram criadas a fim de garantir direitos às pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Que nós temos entre eles a Constituição Federal de 88, o Plano Nacional da Educação, né? A Declaração de Salamanca, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e dentre outras inúmeras políticas públicas, políticas educacionais voltadas para a inclusão. Certo? Nossa terceira, nós temos aqui, dentro do aspecto ainda de inclusão, nós temos as estratégias pedagógicas. Qual é a característica das estratégias pedagógicas na inclusão? Né? Ela busca práticas voltadas ao ensino e à aprendizagem de todos os alunos. Né? Então, as estratégias pedagógicas, elas correspondem aos diversos procedimentos planejados e implementados por educadores, por professores, com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino, certo? Então, elas envolvem métodos, técnicas, estratégias, práticas, explorados como meio para acessar, produzir e também expressar o conhecimento. Né? Então, no contexto da educação inclusiva, recomenda-se que o ponto de partida, né, seja, é claro, a singularidade do sujeito, do indivíduo, né, com foco em suas potencialidades, é claro. Né? Então, se por um lado a proposta curricular ela deve ser uma só para todos os estudantes, por outro lado, nós temos outra visão. Né? Por outro lado, ela é imprescindível, né, indispensável, que as estratégias pedagógicas elas sejam também diversificadas, né? Com base, é claro, nos interesses, nas habilidades e nas necessidades de cada um dos nossos alunos, certo? Porque aqui a gente está falando de todos os alunos, uma aprendizagem de todos os alunos, né? Então, só assim se torna viável a participação efetiva em termos de igualdade de oportunidade para o pleno desenvolvimento de todos os alunos com e sem deficiência. Né? Então, a prática pedagógica também é importante. Né? Como quarto aspecto dentro da inclusão, nós temos a família. Né? O quanto a família é importante na inclusão, certo? Então, ela fortalece a relação com a escola de modo a favorecer a criança com necessidade educacional especial, certo? Então, a família ela cumpre um papel vital na educação de uma criança, seja para o bem ou seja para o mal, certo? Então, apesar do consenso sobre essa verdade elementar, né, o debate moral, político, jurídico e pedagógico sobre como tal papel ele deve ser exercido é historicamente, digamos, inflamado, né, e sempre reaberto, sempre sendo debatido, criticado, né, então visto meios, métodos, né, então aquele lugar comum, se correto na sua generalidade, ele é cheio de nuances na prática, né? Então o poder da família na escola
das opções educacionais dos filhos, tem o dever legal e a responsabilidade por decisões que atendam os interesses da criança, né? A liberdade dos pais, por isso mesmo, ela não é absoluta, né? Porque precisa esse aspecto jurídico, político, moral e pedagógico, né? Então, em jogo não só os direitos da criança, né, estão em jogo, mas também o interesse público. Então, educar uma criança nesse sentido tem a ver tanto com a formação de um indivíduo, inevitavelmente sujeito às escolhas que os pais fazem em seu nome, quanto com um projeto de sociedade consagrados numa política educacional, né? Então, numa democracia constitucional que promete proteger direitos individuais, há espaço também para as decisões autônomas da família, né? Mas há valores que a comunidade política ela não negocia, né? Nem mesmo com a própria família. Então, é algo a se pensar, né? Então, vemos que também a família ela também é importante nesse aspecto, né? De inserir o aluno com necessidades, a criança, o jovem, o adulto com necessidades educacionais especiais com necessidades especiais dentro da sociedade, né? Outro fator importante e último nós temos são as parcerias, né? Que é buscar atores externos para dar apoio aos processos ligados à questão, certo? Então, quando a gente fala de parcerias, logo vem em mente, né, o apoio que é dado, né, às pessoas com deficiência, né? Então, as parcerias elas se referem às relações estabelecidas entre a escola e justamente esses atores externos que são citados aqui, a instituição, né, externos à própria instituição, que atuam para dar justamente o apoio necessário ao processo de inclusão escolar. Então, os parceiros eles podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas e abrangem as áreas da educação especial, da saúde, da educação também não formal, da assistência social, entre outras instâncias, né? Então, entender essas alianças ou a falta delas é fundamental para o fortalecimento da escola ao território no qual ela está localizada, né? Então, isso é fundamental. Então, as parcerias, esses apoios, esses autores externos à instituição de ensino, né, eles são fundamentais para dar o suporte a uma educação inclusiva de qualidade, certo, pessoal? Bom, como vimos no diagrama, né, ao falarmos de inclusão, é importante distinguir duas dimensões que talvez elas tenham aspectos, tenham tempos, na verdade, de implementação e metodologias de atuação diferentes, né? Uma, a que chamaríamos de inclusão essencial, e a outra é a de inclusão eletiva, certo? Então, são muitos os diagnósticos que são feitos a uma eventual doença da escola, né? Para alguns, a escola está doente porque ela cria exclusão. E, paradoxalmente a isso, né, para outros, o mal da escola é justamente ter deixado de fazer uma mais rigorosa seleção dos alunos e, em suma, ser demasiado inclusiva, né? Então, a inclusão essencial, ela é a dimensão que assegura a todos os cidadãos de uma dada sociedade o acesso e participação sem discriminação de todos os níveis e serviços, né? Então, assim, a inclusão essencial, ela pressupõe que ninguém ele pode ser discriminado por causa de uma condição pessoal, né? Sua no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso a emprego, a lazer, a cultura e etc. Né? Então, é uma questão que se prende
com os direitos humanos e com uma acepção básica de justiça social, na verdade. Então, todos os membros de uma sociedade pertencem e têm direito de pertencer a vários grupos, sejam eles determinados por laços familiares, né, pelos interesses profissionais, interesses econômicos, interesses culturais ou até mesmo afetivos, né? Então, frequentemente se procura atribuir um lugar fixo, né, na verdade, e relativamente inamovíveis, né, que não saem do lugar, né? Essas pessoas, as pessoas em risco de exclusão, né? Então, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas podem ter acesso à dimensão essencial da inclusão, mas a partir daí serem consideradas como pertencendo a um grupo de pessoas com deficiência, né? Então, logo, a sua participação em outros grupos que não das pessoas com deficiência, né, ele pode ser a pessoa ela pode ser considerada desnecessária, né, estranha e até mesmo inadequada, né? Então, por isso é necessário desenvolver, na verdade, essa dimensão eletiva, certo? Então, essa dimensão eletiva, ela assegura que, independentemente de qualquer condição, a pessoa ela tem direito de se relacionar, de interagir com outros grupos sociais, bem também que entendem, na verdade, que atendem em função dos seus interesses, né? Um exemplo de descompasso entre a inclusão essencial e a inclusão eletiva, né, é a criação de bairros de realojamento, como centro de saúde, escola, mercados e vários outros lugares, né? Então, para pessoas de etnia cigana, em que se pretende tornar acessível um conjunto de direitos de cidadania, né, que é a inclusão essencial. Mas de uma outra forma condicionada, a pessoa ela acaba perdendo esses direitos de sair desse espaço geográfico e culturalmente circunscrito e limitado, né, restrito. Então, assim, as pessoas com doenças crônicas, com doenças, com deficiências e outras características de risco, né, não basta lhe ser dado um lugar acessível na sociedade. É necessário que se tenha uma perspectiva de inclusão ampla, que se alargue, né, até estar assegurada a possibilidade de escolha e de opção. Então, o que é que acontece com isso? É necessário a gente refletir um pouco, a gente pensar que o principal objetivo da educação para os estudantes que têm alguma necessidade educacional especial é o de reduzir condições impeditivas, né, que vão impossibilitar esse indivíduo de participar de modo pleno e ativo na sociedade. Claro, possibilitando-lhes o exercício da cidadania, né? Então, nesse sentido, a educação inclusiva é um passo decisivo rumo a essa inclusão mais ampla do portador de deficiência, né? Por quê? Porque busca-se promover tanto uma aprendizagem factual, né, quanto ao desenvolvimento de suas potencialidades, né? Então, várias são as transformações, sobretudo aquelas relacionadas às posturas adotadas atualmente, né, com relação à deficiência. Então, são necessárias para que realmente promova-se a inclusão que ainda hoje, né, após tantas reflexões, tantos estudos, né, é confundida com a integração, que apenas insere o sujeito na escola, esperando que o mesmo se adapte ao ambiente escolar que já é estruturado, né? Então, a verdadeira inclusão, ela presume um redimensionamento
de vários aspectos, tais como estrutura física da escola, adaptações curriculares no currículo da instituição, mudanças de atitudes dos profissionais da educação, dos educadores, entre outros aspectos, né? Então, inicialmente, em inclusão em educação, uma visão geral, a partir do raciocínio de que a escola ela participa de forma determinante nos processos excludentes e de desconsideração à diversidade e de que os fenômenos da inclusão e da exclusão estão estreitamente relacionados, os estudiosos, organizadores, postulam a educação inclusiva como um dos instrumentos fundamentais na construção de uma sociedade em que ela possa proporcionar, na verdade, a todos os indivíduos, considerando sua singularidade, que possa proporcionar oportunidades de participação nos processos educacionais e sociais em termos igualitários, né? Então, sobre esse panorama de igualdade, distanciado da ideia de homogeneização e contando com a diversidade como fator a ser valorizado, né? Então nós temos aí dois conceitos, postulam a indispensabilidade da revisão de conceitos estabelecidos, tais como do currículo, por exemplo, que do modo como ele prevalece hoje, ele distancia-se da realidade do estudante e não favorece a valorização de cada um em suas especificidades. Porque eu sei que fulaninho é diferente de cicraninho e de beltraninho, né? Então, constituindo-se em um modelo padrão e discriminador que compara o estudante a um modelo já pré-determinado de aluno, né? Em vez de avaliar cada um de acordo com o total de sua trajetória. Porque eu tenho uma trajetória de vida, de superação, de sociedade diferente da sua, que a sua é diferente de outra pessoa, né? Então, enfim, sobre a ótica do combate à exclusão e da construção de uma escola realmente inclusiva, né? Então, muitos autores, eles falam e condensam, refletem sobre uma diversidade de aspectos da realidade escolar, educacional, para os portadores de necessidades educacionais especiais, as pessoas que têm esses tipos de deficiência. Bem como também reúne elementos das dimensões políticas, práticas e do desenvolvimento de cultura que possam estabelecer direções para a educação especial que considerem as singularidades e especificidades de cada indivíduo, né? Então, objetivando com isso uma verdadeira prática inclusiva, paralelamente, né, à edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, essa é a luta constante, certo? Na sociedade em que a gente vive hoje, né? Uma sociedade que muitas vezes é excludente, certo? Então, bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e um abraço a todos.